Bem, gente, voltando aqui com um tema importante, forças intermoleculares. A gente tem esse assunto no Enem, é um Enem já, é um assunto já para quem está se aprofundando, né, ela já vai um pouquinho mais para você entender por que uma substância se dissolve na outra, como é que se dá essa relação. Costuma cair no Enem, e em especial a ligação de hidrogênio. Tá? Desse assunto aí, a gente vai tentar lembrar a principal característica da ligação de hidrogênio. E vai passar rapidamente nas outras é, interações, né, forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares, como o nome está falando, é a relação entre as moléculas para manter elas interagindo, ou se juntando, unindo ou se separando. Além de forças intermoleculares, a gente tem relações é, comparadas às forças intermoleculares, que são relações entre íons e dipolo. Esse tipo de interação é que vai ocorrer entre íons e moléculas, por exemplo, NaCl com água. Né? Você tem um tipo de interação que é chamado íon-dipolo. Tá? Então, ele não vai ser uma molécula com molécula, vai ser uma molécula com uma substância iônica, um composto iônico. Tá? Vamos ver a nossa classificação para poder entender a característica principal de cada uma e também a questão da força, né? Da força que mantém essas moléculas unidas. A ligação de hidrogênio é a que mais é cobrada. Tá? É uma ligação que vai acontecer entre o hidrogênio e compostos que vão ter outros elementos, como o flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos. Eu vou ter o íon dipolo, que ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio, tá? Mas ela, vamos dizer assim, é deixada de segundo plano em nível de questões, né? Normalmente é mais a ligação de hidrogênio a maior recorrência e as outras duas de menor intensidade. A dipolo permanente, que é de média intensidade, e a dipolo induzido, que é de baixa intensidade. A dipolo induzida é chamada de forças de London. Tá? Então, começando aqui pela dipolo. Dipolo vai acontecer entre moléculas polares. Né? HCl, que é o ácido clorídrico, por exemplo, é uma substância que tem uma polaridade. Essa polaridade tem a ver com a interação dos átomos que vão formar o HCl e a tendência desses átomos em puxar o elétron, a sua eletronegatividade. O cloro, ele é bastante eletronegativo, então ele vai puxar o elétron do hidrogênio para ele. Aí ele vai ficar parcialmente negativo. Aí a molécula se torna polar. Tá? Então, esse tipo de interação ocorre entre moléculas, substâncias que formam dipolos, né? Formam polaridade, formam polos, né? Uma parte positiva e uma parte negativa. Essas forças vão se unir, né? O HCl vai se unir com outro HCl, só que o HCl, um vai ficar positivo, outro negativo, um vai atrair a parte positiva do outro e o outro vai atrair a parte positiva de um. Então o cloro ele vai ser atraído pelo H e isso vai manter a coesão entre as suas substâncias, suas moléculas. Tá? Como ele fala aqui, ó, a parte positiva da molécula, por exemplo, o hidrogênio, ele vai atrair a parte negativa da molécula vizinha. Tá? Então o HCl, o Cl vai ficar atraindo o H da molécula seguinte e assim sucessivamente, como está mostrado aqui nessa ilustração, né? Nesse desenho aqui. A parte positiva é atraída justamente pela parte negativa devido à substância ter um caráter polar, formar polos. Mas essa é uma força intermolecular de média intensidade. O íon dipolo, que é a que tem maior intensidade, vai acontecer entre íons e moléculas, que é o caso do NaCl. O NaCl é um composto iônico. Quando você coloca ele na água, ele vai manter interagindo, vai manter a interação entre os seus íons, que vão se separar, né? O NaCl vai formar um íon positivo, que é o Na, como está mostrado aqui na imagem. Aqui, ó. Esse Na mais é a separação do NaCl, a dissociação do NaCl. Um vai ficar positivo, outro negativo. E ele vai se dissolver na água. Por que isso acontece? Por causa da força intermolecular íon-dipolo. O hidrogênio, né? O hidrogênio da água, a água é formada por H2O,
esse H2O, ele também é polar, ele também vai formar polos. O hidrogênio vai ficar positivo e o oxigênio fica negativo. Então, a ideia anterior vai servir para cá. O oxigênio que é negativo, ele vai atrair o Na que é positivo, vai manter uma atração. Já o hidrogênio, ele se mantém atraído pelo cloro que é negativo. E isso aí é um tipo de interação intermolecular chamado íon dipolo, que é a que tem maior força. Em seguida, a gente tem as ligações de hidrogênio, que é a mais cobrada em provas de Enem e vestibulares. Você tem esse tipo de interação com hidrogênio e 3 átomos bem específicos, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Há ligações de hidrogênio, por exemplo, nas moléculas de água, H2O, onde o hidrogênio interage com o oxigênio, poder manter, mas ela não é ela é de maior intensidade em relação às outras, né? Dipolo, dipolo, dipolo induzido. Mas em relação a indipolo ainda é mais forte do que ela. Em seguida, a gente tem a interação dipolo induzido, força de Van der Waals ou de London. Esse tipo de interação ocorre entre moléculas apolares. Momentaneamente, um átomo, né, uma parte da molécula vai ficar mais negativa e o outro lado vai ficar parcialmente positivo. Aí isso é chamado de dipolo induzido. Para poder induzir, tem que ter uma espécie que vai fazer a atração ou repulsão. Então vai ter uma espécie que vai chegar mais positivo, aí vai atrair o lado negativo, ou uma espécie negativa vai atrair o lado positivo para poder formar esse dipolo induzido. Ela vai ocorrer entre moléculas apolares, é o caso do hidrogênio, oxigênio, flúor, substâncias orgânicas, né, hidrocarbonetos, vão interagir da forma de dipolo induzido, forças de London ou de Van der Waals. Então, uma revisão aí bem básica desse tema para a gente chegar nas nossas questões. Aqui eu trouxe 2 questões do Enem. Uma de 2011, que vai falar sobre a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes, que são a base de glicerina e polietilenoglicol, que está aqui embaixo. A glicerina está aqui em cima, já dá para perceber que a glicerina ela tem uma parte que vai ter o oxigênio e o hidrogênio, então aqui pode ter interações do tipo ligação de hidrogênio. Se for só entre os carbonos, não, né? No caso seria polar. Mas como tem um oxigênio aqui posso ter interação com outras moléculas de água, por exemplo. Posso ter relações da molécula de água com esses hidrogênios ou com o oxigênio dessa parte aí da glicerina. Ligação de hidrogênio. O polietilenglicol também tem a parte que tem OH. Então posso ter interações do tipo ligação de hidrogênio. Aí ele vai perguntar o seguinte: a retenção de água na superfície da pele promovida por esses hidratantes é consequência da interação dos grupos oxidrila ou hidroxila, que é justamente o OH, dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente. Por meio, ele quer saber qual é o tipo de interação que vai acontecer entre as hidroxilas desses dois compostos aí com a umidade, com a água, né? A água, como eu falei anteriormente, ela é formada por H2O, né, molécula da água. Tem o hidrogênio e oxigênio. O oxigênio ele é parcialmente negativo. Ele é uma substância eletronegativa, vai ficar negativa, vai formar polos, e o hidrogênio vai ficar positivo. E essa interação que vai acontecer com o OH é justamente quando o OH vai manter uma relação de interação com o hidrogênio. O OH vai ter o O e o H, o OH. O O, a gente sabe que ele é eletronegativo, né? Ele vai ficar negativo, e esse hidrogênio ele é positivo. Então, o hidrogênio da água vai manter uma interação, o hidrogênio da água vai manter uma interação com o oxigênio da hidroxila, e isso é justamente a ligação do hidrogênio. Então, o gabarito para essa questão aqui, sem pensar, né, você já iria na ligação de hidrogênio.
Quando ele fala do grupo hidroxila, você já lembra justamente das interações do tipo hidrogênio, que é flúor, oxigênio e nitrogênio. Tem que acontecer entre o hidrogênio e alguns desses 3 átomos aí: flúor, oxigênio e nitrogênio. E é uma outra questão que vai falar sobre interações intermoleculares, no mesmo sentido, né, do assunto aí que a gente está estudando, forças intermoleculares, é a questão 2013 do Enem. Vai falar das fraldas descartáveis. Uma que tem poliacrilato de sódio, que está aqui, é um composto polar, né? Tem o oxigênio negativo, o sódio positivo, composto polar. E um outro composto aqui que é fibras de celulose, que é o composto que vai ter OH, né? Que é justamente a hidroxila ou oxidrila, que a gente já sabe que nesse tipo de interação aqui é a interação do tipo ligação de hidrogênio. Quando a gente vê esse OH aqui, ó, esse OH aqui pode marcar que é ligação de hidrogênio que ele está falando. Ligação de hidrogênio. Ele quer saber, ele vai perguntar na próxima folha, no próximo slide, qual é o tipo de interação daqui, da poliacrilato de sódio e daqui. Aqui é a ligação de hidrogênio, né, que é justamente o oxigênio vai interagir com o hidrogênio ou o hidrogênio vai interagir com o oxigênio. Ligação de hidrogênio. E aqui é aquela interação no nosso tipo íon dipolo, que são íons dissolvidos, né, na água, por exemplo, em NaCl, né, vão formar íons, um positivo e um negativo, que vai interagir com a água ou com outros solventes. No caso aí, vai ser com a água que ele vai falar, retenção da água aqui, ó. Um é mais eficiente do que o outro, né? Esse daqui, ele é mais eficiente do que esse. Agora, por que isso acontece? Já que esse é ligação de hidrogênio, seriam das mais fortes. É porque a gente viu lá no slide do início que a íon dipolo ainda consegue ser mais forte do que a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é forte, só que a íon dipolo ainda é mais forte. Então, com isso, a gente vai analisar qual é a explicação da eficiência da fralda que tem poliacrilato com a que é só de celulose. E é justamente a íon dipolo, né, ser mais forte entre as moléculas de água e a molécula de poliacrilato em relação às de celulose, que é só ligação de hidrogênio. Então, essa questão mostra que o conceito que a gente estudou, que a interação íon-dipolo, ela é mais forte do que a interação do tipo ligação de hidrogênio. Apesar da ligação de hidrogênio ser a mais recorrente em provas, né? Se você vê uma hidroxiloxidrila, você já lembra da ligação de hidrogênio, tá? Então, o gabarito para essa questão aqui é a alternativa letra E. Letra E, interações íon-dipolo são mais fortes entre a molécula de água do que a de celulose. A de celulose é ligação de hidrogênio, mas a do poliacrilato é ligação íon-dipolo, é a interação íon-dipolo. Gabarito letra E, ok? Bem, a gente encerra essa parte aí de forças intermoleculares. Volta aí numa próxima. Valeu!